estou vendo aqui que a gente começa com a parte geográfica do Brasileirão, companheiro. Isso, Celso. Como eu falei, né, a gente vai fazer uma versão bem mais simples, né? E eu acho que o destaque desse primeiro gráfico, para quem está assistindo na live, para quem não está assistindo, esse gráfico traz a distribuição regional, tá? Com o Nordeste caindo para 2 representantes, o Sudeste com 10, né, o Sul com 5 e o Centro-Oeste com 3. Bem relevante esse crescimento do Centro-Oeste. E o Norte com 17 anos, né, sem representatividade. Eu acho que o destaque aqui é, depois de 4 anos consecutivos, né, com 4 clubes com 20% do campeonato, os rebaixamentos de Bahia e Sport, né, tiraram aí metade da representatividade do Nordeste e gera uma marca, né, depois de 17 anos o Campeonato Brasileiro não tem jogos na Bahia ou em Pernambuco, né? Desde 2005, eu até confirmei esse número com o Minhoca mais cedo, que foi de cabeça, estava na lembrança. Então, assim, 2 centros muito tradicionais, 2005, né? Que tinha sido, até 2022, a única edição com o Ceará representando o Nordeste, né? Porque foi o Fortaleza. Mas foi o Fortaleza sozinho num campeonato de 22 times. Vê que loucura. Estava na transição, né? Baixando de 24 para 22 para 20, nesse momento estava no meio. E agora, 2 cearenses, ou seja, é um número bem curioso mesmo. 17 anos depois, sem Bahia e Pernambuco. Isso em toda a história, tá? E até se você pegar a era unificada. Se você for de 59 para cá, só essas 2 edições. Que é até maior, dá até mais força ao número, né? De 59 para cá, você só não teve, então, 2005 e agora 2022. Para ser bem preciso, não teve no torneio Roberto Gomes Pedrosa de 67. Teve na Taça Brasil de 67. Porque o Roberto Gomes Pedrosa de 67, ele foi o Rio-São Paulo mais Rio Grande do Sul e Minas. Aí, em 68, já mudou. Aí, em 68, já botaram 2 vagas. Quem é que entrou? Bahia e Pernambuco. Que, inclusive, esse ano é daquela bandeira de Luca, né? Dos que defendem que Sport, Ceará e Fortaleza ganhem mais um título brasileiro, né? Porque o país estava dividido, né? Aliás, eu acho um debate interessante. Eu não iria tanto por essa. Seria uma linha política interessante com algum nível de justiça. Tecnicamente, obviamente, não teria. Tecnicamente, foi muito abaixo a competição. Isso é indiscutível. Mas, de fato, o país estava dividido. O torneio Roberto Gomes Pedrosa ele era o Sul-Sudeste e botaram Bahia e Náutico ali para fazer o Agamenon. Inclusive, quem ganhar, até como você trouxe essa curiosidade, quem ganhou o Norte-Nordeste, que não é o Norte-Nordeste da Taça Brasil, não confunda com aquela fase prévia da Taça Brasil, isso aí era um torneio à parte, realmente, com mais de 30 clubes. Era paralelo ao Roberto Gomes Pedrosa, ou seja, um torneio paralelo. O Sul-Sudeste estava jogando Roberto Gomes Pedrosa, só que o nome era esse, e o Norte-Nordeste estava jogando o torneio Norte-Nordeste, cujo campeão era chamado como Campeão Brasileiro do Norte. O que dá até mais um pezinho, né, para essa bandeira aí. Que tem algumas pessoas, não é só o Luca, não. Eu já vi um certo movimento no Twitter. Acho que da Taça Brasil não tem, mas ou tira esse peso nacional do Roberto Gomes Pedrosa, ou coloca o torneio que era para ele com o mesmo peso. É uma lógica interessante, embora tecnicamente as competições elas eram muito diferentes. Política, historicamente, seria muito justo, né? Tecnicamente, né, obviamente, não foi visto como campeão. Em 2010, quando teve a unificação, né, de Odir Cunha, né, que fez o estudo do Santos e teve a unificação dos títulos da Taça Brasil, junto à CBF, naturalmente, e do Roberto Gomes junto ao Campeonato Brasileiro. Aí, na época, no Diário, porque aquilo, obviamente, influenciou o Nordeste. O Bahia foi campeão brasileiro, o Fortaleza foi vice. E aqui, em Pernambuco, que era onde eu trabalhava, um foco onde eu trabalhava, Diário de Pernambuco, o Náutico foi oficialmente declarado vice-campeão brasileiro. E no dia seguinte, a gente fez uma matéria que o título foi Vespeiro de Série A, que era a unificação a partir... Mas Barcelos, ele fez... Acho que ele foi mais... deu mais profundidade ao tema, mas eu lembro que aquela matéria fez um passando assim sobre as competições que tinham isso. E nesse Vespeiro já tinha um torneio Norte-Nordeste justamente pela mesma lógica. Isso foi em 2010. Que era essa questão que o Fred trouxe. Era
um torneio paralelo. O outro estava correndo, o Sul-Sudeste estava jogando uma coisa, o Norte-Nordeste estava jogando outra. É um debate bem interessante entrou aqui furando a bolha, mas eu acho um debate bem interessante mesmo. Não se vai oficializar ou não, mas que pelo menos vale o debate, porque era o contexto da época. Vai tudo no tempo aí. Aliás, o Fred mencionou, enquanto o Danilo ajeita aí, o Fred mencionou assim, pela primeira vez não vamos ter jogos aqui, não vai ter jogo na Bahia e Pernambuco. Acho bom, vamos deixar terminar o campeonato. Pode ter, né? Jogos pode ter. Aqui o Castelão tá pedindo arrego. E aí mas a Arena das Dunas é mais perto. Acabar batendo aí. Vai não, pra arena... eu só... Não, mas se for falando, mesmo que tratando como seriedade, se eu trato a galera da brincadeira, você trata com seriedade porque eu vejo como possibilidade. Ou vai para a Arena das Dunas, sim, ou vai para a Arena Romeirão, pô. Acabou de ser inaugurado o estádio. O Ferroviário vai jogar no Romeirão, né? Essa semana. Acho que é essa semana que o Ferroviário vai. 500 quilômetros de distância, uma cidade enorme, o sul do Ceará, populoso. Joga ali, se for o caso. Ou o próprio PV, né? O PV, se eu não me engano, também tá na reta final. É para maio. Para maio. O PV tá perto também, que é um estado de quase 20 mil lugares. Aí você já resolve tudo, né? Foi o Wellington Campos que tweetou dizendo que teve a mudança local, vai ser Ferroviária ABC. O Wellington Campos tem credibilidade para assunto de CBF, pô. Será que ele sabe? Que eu acho que define é ele, essas mudanças. Eu acho também, velho. Eu acho também. Eu acho que ele tem um contato. No mínimo, a turma pergunta a ele. O que é que tu acha? E se ele publicar a tabela, aí depois alguém falar, Wellington, infelizmente teve um ajuste na tabela, ele disse, meu irmão, infelizmente você vai publicar a tabela que eu publiquei. Depois você muda aí. Exatamente. A minha é oficial desde... A minha é oficial. Campeonato Brasileiro aí, Fred. Agora a gente vai para a história. Isso, o registro básico, né, Celso? E de participações. Essa é a história do Campeonato Brasileiro, tá? 71. Isso sempre vira print. Essa tela agora acabou de atualizar o HD de uns 50 caras do Twitter, de tudo quanto é time. E eu vou dizer isso porque só essa semana eu já vi o print, que é o do ano passado, que é amarelo com fonte preta. Eu acho que é justamente isso aí. Aí o cara fala, não, Fortaleza... Um exemplo, a discussão que eu vi, vou dar um exemplo, era Náutico Fortaleza. Aí o cara do Náutico... Fortaleza é 8 vezes na terceira divisão, aí o cara fala, e tu que nunca ganhou nada? Aí o cara do Náutico, bota o print aqui, meu irmão, eu joguei 50 vezes na primeira divisão, assim. E era o print, e esse print acaba de atualizar esse debate. E aí, com pouca atualização desse ano, né? Porque as únicas atualizações na Série A são do Ceará e do Fortaleza, né? O Ceará, que ano passado tinha empatado com o Santa Cruz, agora ultrapassa o Santa Cruz e começa a se aproximar do Náutico, né? E esse movimento ele é bem relevante, eu particularmente, aí é uma opinião minha, considero, porque quando a gente fez aqueles polêmicos G7, né, que a gente alinha as ordens dos clubes, e muita gente tem pedido para a gente voltar a fazer, demais. E talvez a gente esteja vacinado e vai demorar um pouquinho a fazer, mas um dos pontos que eu acho que eu sempre usava em defesa, sobretudo do Náutico, mas que ajudava o Santa Cruz nesse debate, mas o Náutico é o que é mais forte nisso, né, a partir depois desse trio Bahia, Sport e Vitória, era o maior número de brasileiros disputados, né? É um time muito mais presente, uma história muito mais presente na Série A. Claro que no recorte dos pontos corridos já diminui um pouco, só que o Ceará está tirando, né? Está tirando. O Fortaleza ainda mais distante, 5 edições demora a tirar, mas o Ceará muito próximo, né? Então, já é um argumento que pode começar a cair por terra. Aí se você soma ao momento, aos títulos, já começa a ficar mais difícil essa defesa, né? Porque 2 edições já é muito pouco, já não é tão significante, já não é o peso de há 3 anos você tinha o Ceará, o Náutico com 24, o Ceará com 19, né? O desenho vai mudando, né? E veja só, eles estão bem próximos aí, isso é a partir de 71, eles estão bem próximos, e de G10 é 1-1. Tipo, não é. Isso. Porque poderia ter essa diferença. Tipo, o Santa, por exemplo, ele está ali em 21º, tá? Mas aí o cara, o Santa foi ultrapassado pelo Ceará, mas no debate do Santa, cara, beleza, eu fui ultrapassado. Mas eu fui 4º lugar, fui 5º lugar, fui 10º lugar. Tem campanhas de destaque. No caso de Náutico e Ceará, meio que essa carta não vai existir, porque a diferença é mínima. De G10, de 71 para cá, o Náutico tem o 6º lugar em 1984 e o Ceará tem o 7º lugar em 1985. Assim, é uma posição de diferença,
E nos últimos 2 anos, por exemplo, o Ceará ficou em 11º lugar. A melhor campanha do Náutico nos pontos corridos foi o 12º lugar em 2012. O Náutico foi G4 como mandante e Z4 como visitante. Aí nessa loucura, o Náutico ficou em 12º lugar. E nos últimos 2 anos, o Ceará foi, de forma frustrante, para o Ceará, 11º lugar. Então, assim, caso o Ceará empate com o Náutico, além de dar a questão de se ficar na primeira divisão esse ano, quebra o recorde dos pontos corridos, né? De sequência, seria o 6º ano seguido. Carta por si só. Essa carta, inclusive, a carta é contra a Bahia Sport e Vitória. Aliás, é carta contra qualquer um, seria o recorde. Mas especificamente sobre o Náutico, se faz o 24-24, ficaria muito mais o Ceará pela atualidade, porque pelos desempenhos, eles não têm tanta diferença. Na tela aí, a história do Brasileiro Unificado, tá? E tem uma inversão, né? Liga o turbo. O Bahia, né? Bahia, mas ainda fica exatamente o Náutico volta a abrir distância, né? Quando você considera desde 59, o Náutico ainda tem uma distância muito grande para o Ceará, mas aqui a gente tem a novidade desse ano, Celso, é que o Santa Cruz ele é alcançado pelo Fortaleza. E aqui é a história inteira, meu amigo, tá? Então tem um peso considerável, tá? Nas campanhas top 10... campanhas, né? Uma da Taça Brasil de 61, eu acho. Não, de 60. De 60. E perdeu na semifinal para Fortaleza. Estreou na semifinal e perdeu na semifinal para Fortaleza. E 2 do Roberto Gomes Pedrosa, 69 e 70. Então, e o Fortaleza teve outras participações, né? Essa foi a diferença aí para esse empate. Essa buscada, Fortaleza, na outra Fortaleza. Buscada. O Fortaleza somou 5, o Santa somou 3, né? Isso. E aí, as campanhas, né, do top 10, são 70 campanhas de top 10. E aí está a distribuição, tá? E com atualização, porque o Fortaleza foi 4º lugar, né? Então o Fortaleza subiu aí mais um degrauzinho nessa disputa, né? As estrelinhas amarelas dos títulos brasileiros. Algumas pessoas aqui no chat falando da Copa do Brasil, mas aqui a gente está falando de Série A, né? Então a Copa do Brasil naturalmente não tá na lista aí, tá? Isso é Série A. E acho que a gente pode já ir para a terceira tela, Danilo, que é a tela dos pontos corridos, né? Sempre que se tornou um balizador atual, né? E com isso a gente fecha aí essa parte de história da Série A com mais um recorte. Eu tô ouvindo o barulho do modem de Danilo. Tem que falar isso aí pra galera jovem que nem sabe o que é esse barulho aí. E aí, atualizações interessantes, tá? Primeiro, Ceará e Fortaleza já deixaram, no caso aí Santa Cruz, muito para trás há muito tempo, já deixam também vantagem sobre o Náutico, começa até uma aproximação, né, com Bahia, Vitória e Sport, começa a ir para um bloco, uma espécie de bloco intermediário. Fala, Cássio. Daí, a ultrapassagem, na verdade, é sobre o Náutico. Sobre o Santa, o Fortaleza está desde sempre. Porque o Fortaleza, desde sempre, verdade. O Fortaleza ele jogou 2003, 2005, 2006. Sim, claro. O Ceará, ele entra em 2010, 2011, ele passou, o Santa jogou a primeira divisão que o Ceará passou o Santa empatou 2-2 e depois o Ceará voltou a desempatar. Então, na verdade, essa conta aí da forma... Você está falando certo, mas eu acho que tu acabou invertendo. Não, perfeito, é isso mesmo. A troca é com o Náutico. Aí o Náutico realmente foi ultrapassado. Essa sequência de 5 anos do Ceará e de 4 do Fortaleza, essas 2 sequências ultrapassaram o Náutico. O Santa já ficou muito para trás. Já tinha ficado muito porque eu tava no modo ultrapassagem histórica, mas aí o recorte 2003 já é o recorte mais recente aí, como você falou, Fortaleza e Ceará. Fortaleza, principalmente, parte na frente. E nas campanhas top 10, são apenas 5. Para mim, aí é o movimento mais relevante desse quadro, que o Fortaleza se torna o principal time do Nordeste em termos de campanhas, de resultados na era dos pontos corridos. Porque não só iguala as 2 do Vitória, como alcança um 4º lugar. Por isso ele abre, inclusive, a lista. As 2 são melhores. O Fortaleza tem um 4º, o Vitória tem um 5º. E o Fortaleza tem um 9º, e o Vitória tem um 10º. O Vitória tem um 10º. E o Sport tem um 6º, né? E as 2 campanhas do Fortaleza, elas foram mais próximas do que as 2 do Vitória, o que dá aquela sensação de que
claro que tem diferenças, que tem 9, mas que a espinha dorsal do time conseguiu 2 campanhas. Tá entendendo? Assim, não foram 2 épocas diferentes, não. É um time de uma mesma época que já conseguiu 2 campanhas desse porte de G10 e, assim, é inquestionável que o Fortaleza tem o melhor resultado. Agora, o curioso é que, na época que foi mudando, o Fortaleza, como ele foi em 4º lugar, ele teria ido em qualquer época, dos pontos corridos, ele teria ido em qualquer época para a Libertadores. Mas, como foi tendo as mudanças, acho que a Vitória, uma campanha e a do Sport também teriam ido à Libertadores, né? Assim, se fosse mais vagas. No caso do Sport, foi para o ano seguinte, ele foi 6º lugar em 2015 e o G6 virou G6 no ano seguinte, 2016. E o Vitória foi 5º, no ano que ia G4, o Vitória, em 2013, foi vice-campeão do retorno, que é o melhor turno de colocação de um clube do Nordeste, até hoje. É o retorno do Vitória de 2013. A gente chega nesse momento aquele esperado quadro interativo, na medida das nossas possibilidades de interação. E eu já quero deixar claro que eu vou prometer de não fazer um laranja, um verde. Não. Qual foi a última coisa que eu fiquei com raiva de tu? Não, que tu pegou a regra. Não, como foi, meu Deus? Foi do 0 a 10 lá. Que era. O Minardi não é preto, não. É porque como a tela agora é azul escura. Porque a gente ia aí achei o preto Bahia, muito escuro. Bahia, queria que o Bahia fosse preto. E a gente não concordava, eu e o Cássio. Porque tu criou uma escala de 0 a 10, como se fosse de 0 uma a escala 10. numérica, né? Então, foi isso mesmo. Pronto. Já pode botar lá no douradinho o Atlético, dessa forma a gente abre. Atlético. Isso aí a gente vai perder muito tempo, não, né? Atlético, Flamengo e Palmeiras. São o top 3. Mesmo com o Flamengo vivendo um momento mais de instabilidade. Vai ser angustiante, viu? Vai. Vai ser angustiante aí, viu? Meu Deus. Aliás, será angustiante. Assim, eu já botei Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, mas assim, quem vocês acham que vai ser o campeão, assim, falando por hoje? Quem vai ter Eu vou de Atlético Mineiro de novo. Eu vou de Atlético Mineiro também. Eu vou de Palmeiras. E eu não botaria o Flamengo, não, viu? Eu acho que o Flamengo esse ano vai... o Flamengo também eu tenho minhas dúvidas. Eu fiquei Atlético e Palmeiras. É verdade. Eu acho que vai brigar para a Libertadores. Foi o Flamengo. Mas eu acho que o Barney garantiu que nunca errou. Ele garantiu que foi o Flamengo que vai vencer. Eu confio na visão de Chico Barney. Mas ele garantiu que vai ser o Flamengo. Mas eu vou do Atlético Mineiro, mas eu não tiro o Flamengo. Acho que são esses 3, assim. Qualquer um que for desse campeão, eu não vou dizer, como é que esse time ganhou? Eu acho que tá difícil sair daí. Mas, sem muito muro, eu acho que o Atlético Mineiro, assim, simplesmente não para, pô. O que é que mudou? Mas a transmissão, assisti da Globo, e não teve a listinha, né? Foi o placar tradicional. Na TV aberta. Ainda bem. E com o Luiz Roberto, quando saiu a informação acho que foi do segundo gol, porque o Hulk não sei se foi, ele fez os 2 gols, mas acho que o que eu vou dizer foi quando teve o segundo gol. Aí comentaram na transmissão de Botafogo Corinthians. A impressão, meu irmão, é que é o terceiro turno do campeonato, alguma coisa assim. Tipo, que é o mesmo campeonato e o cara não parou, tá ligado? Porque acontece muito de mudar o desempenho do jogador e o cara começou a competição como se estivesse jogando o Brasileirão 2021 ainda. E se for isso mesmo, aí é muito estrago para o Atlético Mineiro, pô. A favor do Atlético Mineiro, naturalmente. Eu acho que o Atlético é favorito. Ô, Fred, eu tô achando que eu vou desenhar aqui, viu? Eu vou desenhando, pô. Eu boto aqui ele colocou o Atlético, ele já pode colocar o Palmeiras. Talvez ele não tenha se ligado, mas ele já pode colocar o Palmeiras. Eu acho que ele tá tentando. Isso aí Não, tá não. Tava te divertindo aqui, prestando atenção nos nossos comentários abalizados. Tá mandando a gente se lascar, alguma coisa gigante, velho. Mas, assim, para mim, o meu voto é Palmeiras, né? Ninguém votou no Palmeiras. Eu acho que às vezes... Não, eu também sou, Minhoca. Eu também sou. Pronto. Eu sou mais... Eu acho o Palmeiras mais sólido. Porque, assim, eu acho que tem uma questão de... Por exemplo, esse Palmeiras do Abel... Tem um vento aí, viu? Precisa de um título brasileiro também, entendeu? Para deixar o currículo mais pesado. O que o Atlético Mineiro, ano passado, assim, foi de cabeça, né? Desde 71 que não ganhava. Claro, vai brigar para título também, né? Assim...
São 3 clubes, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que entram para tentar fazer o rapa, né? Libertadores, Copa do Brasil, Série A e tal. Mas eu acho que o Palmeiras vai dar um gás maior, até largou perdendo para o Ceará no primeiro jogo, mas eu acho que o Palmeiras vai focar na Eu já acho que o Palmeiras quer uma marca que seria muito, muito expressiva no Brasil, que seria o tri seguido da Libertadores. Até porque a obsessão do Palmeiras, o Mundial, claro que dá para fazer as duas coisas, claro, mas assim, na preferência da Libertadores, porque vai ter alguns anos que a FIFA vem relutando, né, vem atrasando aquele Mundial de 24 clubes e tal, então mais uma vez o Mundial será nesse formato dos últimos anos, tipo, um da Europa e um da Libertadores, que na hora que for outro formato de 6, 7 da Europa, aí, meu irmão, aí acabou. Então o Palmeiras tem que ser campeão, se quiser ser campeão do mundo até aí, eu acho que na dividida os caras ainda vão de Libertadores. Bota o Flamengo também ali em cima, por favor, meu caro Danilo. 1,5 litro só por enquanto. Apesar de voto contra, né? Não foi unanimidade. Acho que os outros dois foram unanimidades, né? Sim, sim. Mas o Flamengo... É porque o Flamengo tem efeito mudança, né? Pode ter um efeito novo treinador. Se a coisa, assim, o caldo engrossar, velho, eu acho que o lugar dele ainda. Ele pensa no título, ele entra pensando no título. Não que a gente acredite piamente que ele vai ser superior a Palmeiras e Atlético, né? Então, mas briga, pô. Briga pelo título. Briga. Mas vamos lá. Seguindo, próxima tela, vou aumentar a minha aqui também. Pô, aqui, pronto, para eu poder entender. Luta por Libertadores agora. É para começar? Vamos lá. Sim. Eu vejo. Esse campeonato. Vai, pode seguir. Bragantino. Vamos lá. Puxaria logo o Bragantino. Eu vou tentar fechar o G6, certo? Que pode se tornar G7, 8, G9 e tal. Boa. Vamos trabalhar com mais 3. Pronto. Para mim, Red Bull Bragantino, certo? É um dos. Pode botar lá. São Paulo, eu vou colocar. Não tem nada de clubista aqui. Aliás, se eu fosse falar São Paulo, seria mais. Mas eu ia sugerir São Paulo. Até seria minha primeira lembrança. Mas Red Bull todo mundo concorda, né? Sim. Eu acho que sim. Não sei se alguém... Pode jogar para cima. Boa. E aí, esse terceiro eu acho que é o mais difícil. Mas eu ainda vou colocar o Corinthians. O trabalho do Corinthians ainda não é totalmente convincente, né? Com o Vitor Pereira. Mas eu ainda fico com o Corinthians. Mas tem elenco, porra. O William jogou pra cacete ontem. Não, tem. Renato Augusto é banco. Roger Guedes está apagado, é um jogador, meu irmão, muito bom para a primeira divisão. É porque se fala muito, Cássio, da questão do time mais velho, né? Mas time mais velho, time... mas veja só, eu acho que tem um potencial de encaixe de razoável para grande, velho. Não vou dizer tanto, mas eu não colocaria na primeira prateleira, mas na segunda. Veja, até porque Corinthians está na Libertadores, né? E assim, era parte desse elenco. Na estreia, mas parte desse elenco sem muito... Como chegou na Libertadores. E o William, sem peças rendendo tanto assim, o time chegou na Libertadores. Imagine se essa galera... Porque, assim, se o William se ele jogar 38 rodadas que ele jogou no domingo, ele vai ser o craque do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é questão que achar que ele vai jogar as 38 rodadas. Mas se o William, que jogou contra o Botafogo, for a maior parte das atuações dele for próximo àquilo, vai ajudar muito, meu irmão. O cara quebra a defesa do adversário todinho, vai na linha de fundo, carregando a bola, toca, faz aí. Então, assim, acho que briga fácil aí para Libertadores do Corinthians, eu acho. Mas eu não sei se alguém pensa um outro time aí, se o Furacão, Fluminense... Veja, eu acho que os 3 estão bem colocados. Não, mas acho que brigaria para ir. Não, assim... pode ter mais do que 3. Pode ter mais do que 3. Sem tu achar que a briga vai ser direta entre eles. Mas se é o mesmo... Não tô chegando aqui. Bragantino, São Paulo e Corinthians. Pô, aquilo é o São Paulo. Não tô conseguindo ver de jeito nenhum. Um negócio muito pequenininho. Certo. Fluminense, eu acho que o Corinthians é mais do que o São Paulo, por exemplo. Quem? Eu acho que o Corinthians, pela Libertadores, me parece um time mais... com maior capacidade, apesar de ter sido eliminado pelo São Paulo, mas com maior capacidade que o São Paulo. Também acho. Sim, time por time, o Corinthians é melhor. Mas é um time que ele não se acertou, né? Essa é a questão. É como a gente falar do Flamengo. Elenco por elenco, o Flamengo vai brigar lá em cima. O momento hoje do Flamengo não indica que vai estar brigando para título. Né? Então depende...
Eu penso na possibilidade do Atlético Paranaense. Agora, o problema é saber o novo treinador, né? Qual vai ser. Mas o elenco do Atlético, acho que tem boas condições de brigar para Libertadores. Mas O Atlético o vai para a treinador Libertadores aqui. 2023 de um jeito ou de outro, mesmo. Se não for assim, vai ganhando Copa do Libertadores, Brasil. sempre. ou caindo para a Sula, ganhando a Dá Sula, um jeito. ou... É. Meu irmão, a odd pro Atlético a odd do Atlético na Libertadores 2023 é baixíssima. Pode jogar o Corinthians lá pra cima. No ver. Também. Eu acho que ele tá tentando há 10 minutos. Deixa eu dar uma olhada aqui, quais foram as que eu coloquei. Aí tem um trio, que é o trio de peso, que a gente sabe historicamente no futebol brasileiro. E aí se vale colocar nessa briga para Libertadores, que é Inter, Atlético Paranaense e Fluminense. 3 equipes que... 2 estão disputando Libertadores. Aliás, uma está disputando Libertadores com o Atlético Paranaense. Fluminense, que começou muito bem a temporada, mas deixou escapar a vaga ali para o Olímpia, né? Mas ainda está jogando muito bem o Fluminense, apesar de ter empatado com o Santos na estreia. E, no caso, a equipe do Internacional, que para mim tem um elenco muito bom internacional, mas que o treinador atual não está conseguindo render nada na equipe. Então, acho que esse Inter, que sempre a gente coloca aí como vai estar lá em cima, aí decepciona, quando decepciona, vai lá para cima, são as 3 equipes que eu acho que poderia gerar um debate, se vale a pena colocar na Libertadores. No ver, eu não colocaria o Inter, não. Foi mal Também no não. Gaúcho, foi atropelado pelo Grêmio, passou Globo, vergonha na Copa do Também Brasil. Tudo, não que o jogo contra o Globo vai balizar o que o Inter vai fazer no resto do ano, mas assim, caiu para o Globo, foi atropelado pelo Grêmio, já perdeu, enfim, perdeu na estreia do jogo mais difícil, mas perdeu assim. É um time que, se a gente estava falando que o Corinthians ainda não se encaixou, muito menos o Internacional. Assim, muito menos o Internacional. Acho que o Internacional é longe do caos nessa largada. O Inter, pra mim, tá no nervosão, inclusive. No nervosão, é? Botaria. Era isso que eu ia perguntar, Cauê. Botaria. Assim, será que o Inter pode ser o Grêmio 2021? Exato. Então, peraí. Eu acho que o Inter tá ali no amarelo, mas no risco de nervosão gigante. Porque a gente não sabe. O Inter saiu daquele trabalho de Abel e ele pegou o cara lá do Independente Del Valle numa aposta que deu completamente errado, quando o Inter estava se reorganizando depois daquela volta da segunda divisão e tal. E entrou num parafuso na tentativa de se reorganizar enquanto clube, instituição, e não está conseguindo se acertar. E aí vai no treinador, aposta em outro treinador estrangeiro, e as coisas não andam. E queima jogador. E aquela coisa que você... João sempre fala por aqui, que tem crise de time grande também, né? Isso. E não crise também, está muito mal. Deixa eu só fazer uma pergunta, então. A gente fecha, vocês acreditam que a gente fecha essa luta por Libertadores aqui, esse bloco? Eu colocaria o Fluminense. Eu acho que o Fluminense esse ano... também. No verde, ele vai tá falando? ele vai buscar esse lugar. Ele vai buscar esse lugar. Se ele vai conseguir... Ele é literalmente o último dessa fila. Ele entra ali... Tipo, eu acho. Eu não colocaria o Atlético Paranaense tão direto, não, mas eu colocaria o Fluminense. Certo. Todo mundo tá de acordo? Eu colocaria o então Fluminense. lá pra cima. Para mim tá coerente. E eu abriria a de baixo com o Atlético Paranaense. Então já traz o Furacão. Porque a gente aprendeu que Furacão não pertence ao nervosão, então a gente é obrigado. Não cai, porra. Veja só. Não cai, porra. Nos anos que o Atlético Paranaense. Não adianta, não, Fred. Ano passado, a gente só sonha, pô. Quando o Atlético caiu, meu amigo vai investigar o que aconteceu. É muita confusão. Meu irmão, o normal do Atlético não cai, pô. Ano passado era o time na final da Sul-Americana sendo campeão e fazendo ainda a continha ali básica só para se manter na Série A. Veja só, o Atlético é a lanterna hoje. Levou 4-0 na estreia. Foi. Daqui, meu irmão, daqui a 3 semanas, veja onde vai estar. Rapaz, ano retrasado, acho que fechou. E se tiver na lanterna também não vai ter problema. Também não vai ter problema nenhum. Cai não, o Atlético é foda. No ano retrasado, fechou o turno no Z4. O time horrível, um jogo aqui contra o Sport. Horrível. Aquele time que você enxergava, olhava assim, isso já vai ser aconteceu. rebaixado. Horrível. Fortaleza, gol do Cássio. Fez um segundo turno gigante. Aconteceu algumas vezes. Inclusive, nessa que você está citando, a gente falou, isso não é a primeira vez do Atlético, não, viu? Esse time tá aí, ele se recupera. Que a gente até falou, é o novo Goiás. Quem era assim era o Goiás, mas aí o Goiás começou a cair e cair mesmo. Mas o Goiás era assim. Mas aí, para até pegar um pouco do que o Cauê mencionou sobre o Internacional.
a mesma coisa que o Cláudio falou do Atlético Paranaense. A gente não sabe qual vai ser o novo treinador. E o Inter pode ser também esse efeito, né? Se por acaso o Medina cair lá no Internacional, dependendo da escolha, porque assim, para mim, qual foi o grande erro do Grêmio do ano passado? O Grêmio foi apostar no Filipão, pô. Apostar no Filipão para uma Série A, eu acho 2022, muito, né? muito errado. Muito errado. Por exemplo, deu certo o Luxemburgo lá no Vasco. Assim, da penúltima vez, né? Porque da última vez ele acabou sendo rebaixado. Mas eu acho que em termos gerais, assim, eu ainda coloco o Internacional ali longe do caos. Já para pegar o próximo nome. Não, eu também sou longe do caos. Eu acho que o Nevozão ainda seria para uma futura análise. Sim. Eu não partiria com ele Nevozão, não. Até porque Atualização do áudio guia. é porque tem um ponto, sabe, Celso? A quantidade de times na parte de baixo esse ano é muito grande. E isso também tira um pouco a chance do Inter ser rebaixado. Uhum. Eu acho que o campeonato esse ano quase, assim, irrebaixável para alguns times. Não sei, nem sei se existe essa palavra. Se o Ceará não pegar G10 esse ano, é porque tá zicado, velho. Porque assim, a gente vai chegar já já. Mas a quantidade de times que eu vejo com potencial grande de queda me faz deixar o Inter longe do caos, pelo menos na largada. Cauê foi mais duro, mas assim, meu voto é o Inter no amarelo. Meu voto Inter Mas no larga o que amarelo. eu acho também, Fred, é que o ano passado também a gente tinha uma grande quantidade, talvez mais esse ano, mas era um leque também muito vasto de times rebaixáveis. Tanto que chegou um momento, eu acho que faltando umas 5, 6 rodadas, que a gente tinha uma turma que, assim, o cara tava na briga por rebaixamento e a 2 pontos, 3 pontos ali, o cara sonhava com a Libertadores, com a Libertadores. Então, o bolo do aperreio também, o cara não precisa nem binóculo para sonhar ali com a Libertadores, com prazer. Mas eu acho que o aviso do Inter tá dado no amarelo, sabe? Tipo, a gente sempre coloca o Inter em cima, pô, tá? O aviso tá dado. Eu vejo dessa forma, assim. Pode colocar lá. O Santos é que eu teria mais dúvida. Sim, esse aí, para mim, não tem nem dúvida. Bateu na trave demais ano passado, né? O Santos tá muito desarrumado. Muito Pode jogar o Inter lá pra cima do caos. Continua desarrumado. Se eu não me engano, Cauê, a gente falou do Santos com essa preocupação no campeonato de 2020. Foi. E aí o São Paulo conseguiu fazer aquele time bem além do que a gente imaginava. Não, isso aí foi 2019. 2020 foi acho que o ano passado também a gente já colocou também um pouco esse... mas 2020 a gente falou quando o Cuca tinha acabado de assumir o Santos. O Santos estava com o presidente afastado, vários problemas, a gente falou, esse Santos tem que ter cuidado. E o Santos com o Cuca conseguiu fazer uma boa campanha, né? Só os meninos, o Cuca pegou só os meninos, pô. Isso. Foi finalista de Libertadores e tudo. Mas o Santos, para mim, dessa vez, ele entra bem nervoso. Bem nervoso. Para mim o Santos quase cai de novo no Paulista, pô. Quase cai de novo no Paulista. Para mim o Santos é vermelho. A mesma coisa. O Santos é nervosão. Seja bem-vindo aqui. Para mim já estava no nervosão. E fez Seja bem-vindo. Alex Luciano soltou o comentário certo. Ó. O jogo do Santos contra o Fluminense no sábado foi jogo de time que trabalha o ponto. Não foi time... Não foi cavalo não. Trabalhou o ponto, meu amigo. Ali ele somou mais um pra gente. Mais um pra gente fora de casa. Então já é o Santos aí abrindo nossa faixa do nervosão. Isso. Detalhe. Essa turma todinha aí que sobrou, não tem ninguém longe do caos, não, né? Ninguém vai dizer algo. Eu acho que Ceará e Fortaleza... Rapaz, eu não tenho perspectiva de chance de rebaixamento para Ceará e Fortaleza esse ano, não. Eu também acho, sabia? Eu também acho. Para mim, me surpreenderia. E olha que é errado eu dizer isso, viu? Assim, eu sempre acho que os times partem, né, do nervosão. Os times do Nordeste eles partem do nervosão. Mas eu vejo realmente todos que estão aí hoje abaixo. A gente tem. Talvez, Fred, possa flertar em algum momento com isso. A gente tem 10 times aqui. A gente tem 10 times. Eu sinceramente acho que Ceará e Fortaleza hoje tem uma tendência muito maior para um campeonato longe do caos do que um nervosão. O Fortaleza ele pode ter aquela batida de cabeça que largou tendo, né?
de Libertadores e tal, isso ponto, pode ser esse é o ponto. assustador. A gente está fazendo essa análise, Fred, já com a primeira rodada e já na estreia da Libertadores, que a gente poderia, por exemplo, a data clássica do áudio guia, veja só, a gente, quando estava em Fortaleza ainda, a gente chegou a conversar que seria, acho, terça-feira. Que teria, ou seja, teria sido passada, né? Sim, terça-feira passada, isso. Que teria sido antes da estreia do Fortaleza na Libertadores. Então, de lá para cá, Fortaleza perdeu do Colo-Colo e perdeu do Cuiabá, poupando uma decisão daquelas que não se entende tanto assim. Não é para poupar no brasileiro, assim, toda vez assim, poupar dessa forma, sobretudo nessa. Mas são jogos seguidos, mesmo incluindo a final da Copa do Nordeste, sem fazer grandes atuações. A gente falava aqui em algum momento, assim, são atuações. O Fortaleza, acho que está empilhando atuações ruins, eu acho que é só uma fase. Mas existem algumas situações na história que não podem ser desprezadas. E aqui é só um alerta que eu vou fazer. Eu não acho que o Fortaleza será rebaixado, nem o Ceará, nenhum dos dois. Dessa vez, como o Fred falou, eu acho que, assim, o lógico, a preparação que eles tiveram é de fazer um campeonato tranquilo. Investimento, elenco. A preparação que eu ia dizer foi investimento, porque a preparação do Ceará nem foi tão boa, o time não teve resultados, mas a questão de investimento feito é para ter um campeonato tranquilo. Mas já aconteceram situações assim de você desligar o motor. E isso não pode ser desprezado. Por isso que fica um alerta. É um Grêmio que teve o ano passado, para mim vai ser sempre um exemplo, é o time mais organizado a ter sido rebaixado. Tipo assim, não era elenco de rebaixado, não tinha crise econômica de rebaixado, não tinha nada. Tipo, simplesmente perdeu uma porrada de jogos na largada do campeonato, não recuperou. Não, daqui a pouco recupera, e nunca recuperou, e acabou rebaixado. Aí, para dar um exemplo, já tem um tempo, é o Sport 2009 da Libertadores. Aquele Sport não era um time de rebaixado, aquele time de Sport, na verdade, era um time bom. Mas a eliminação da Libertadores do Sport ali deixou o time em coma. O time virou um zumbi até a reta final do campeonato, da forma como foi eliminado. Pode não acontecer com o Fortaleza. Tomara que, inclusive, não aconteça, porque ali foi muito ruim. Mas, assim, existem situações que podem agregar. Por isso que eu falando, se a gente tivesse gravado esse áudio guia terça-feira passada, a visão do Fortaleza seria completamente diferente. Mas como a gente está gravando o áudio guia já depois da estreia da Libertadores e já depois da estreia do Brasileirão, foram duas imagens ruins que o Fortaleza deixou. Para ficar, pelo menos, o alerta. O time não está eliminado na Libertadores e, obviamente, não está rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas o alerta eu acho que é válido desde já. Só para deixar meu ponto aí. Essa aí é a primeira parte que eu já... Assim, o Minhoca do ano passado falaria, Fred. Ou desse ano ainda, né? Um laranjinha aí resolveria, certo? Faço. Eu acho forte. Faço não. Não, mas eu vou ficar com longe do caos. Porque assim, eu acho forte essa palavra, longe do caos, certo? Porque caos acontece em qualquer clube, né? Pode acontecer em qualquer clube. O Corinthians e o Flamengo, nas últimas semanas aí, a torcida jogou o terror e aí botou o Flamengo ali para título e o Corinthians para Libertadores, né? Mas entenda como caos. Isso. Zona. Como é que Luxemburgo chamava? Zona da confusão, né? Da confusão. Eu acho que Ceará e Fortaleza têm elenco, mesmo se por acaso algo desandar ali por um momento, uma recuperação, certo? Teria que ter uma sequência de mais escolhas, por isso que quando o Cássio mencionou do Grêmio do ano passado, eu cheguei a citar a questão do Filipão, acho que o Grêmio perdeu tempo ali com um treinador que não era o ideal. O Fortaleza, por exemplo, em 2020, fez isso também, né? Quando trouxe Zé Ricardo, depois trouxe ali o Enderson Moreira e tal. O Ceará também, quando foi em 2019, também fez a mesma situação. Mas eu ainda coloco os dois aí mais para longe do caos do que propriamente o nervosão clássico. Mas, como são os que eu acompanho aqui, né? Sempre fica aquele pezinho atrás. Lembrando, um detalhe importante, Ceará e Fortaleza, geograficamente, são os mais prejudicados em termos de logística. Sempre. Principalmente os dois. Ainda mais esse ano, né? Principalmente os dois disputando torneios da Conmebol, por exemplo. E aí, só para trazer um pequeno detalhe, né? Foi muito discutido a escolha do Fortaleza logo na largada contra o Cuiabá de colocar um time bem alterado, sem as principais peças. E, enfim, e aí já gerou uma certa discussão. Mas, para a gente não estender tanto, Ceará e Fortaleza longe do caos. E, Minhoca, por essa situação, porque, veja só,
Deslocamentos pesados os dois vão ter. O Ceará está jogando a Sul-Americana à vera. Tá? O Ceará está jogando a Sul-Americana à vera. Claro que a Sul-Americana não dá carta branca, digamos assim, para poupar no brasileiro, como a Libertadores, em tese, dá. Mas seria aqui um consenso dizer que o Ceará correria menos risco de entrar numa situação de turbulência total, até por já ter começado o ano numa turbulência, né, forte. E existe um temor maior que o Fortaleza saia do eixo. É possível a gente dizer isso? Eu acho que Que sim. Porque exatamente o que o Celso mencionou. Eu acho que mais para cima, porque assim, são situações que cada um se encontrou nesse começo de campeonato, né? O Ceará com uma perspectiva baixa até a semana passada, quando até venceu o Independente, né? O Cássio até mencionou lá no nosso telecast, da insatisfação da torcida, a torcida vaiando. Terminou o jogo, mesmo com a vitória sobre o Independente, a torcida vaiando a diretoria, o presidente. Tinha ali uma insatisfação. O que mudou? Olha como mudou. Se a gente fizesse esse áudio guia antes do jogo do Palmeiras, talvez a gente não tivesse uma perspectiva de mudança no Ceará de maneira tão rápida. Venceu o jogo que eu considero o jogo mais complicado, que seria hoje enfrentar o Palmeiras lá no Allianz, e venceu muito bem, com muita categoria. Agora, a questão do Fortaleza o Fortaleza veio empurrando com a barriga ali as primeiras competições, e tudo era uma justificativa. Esse time pode mais, esse time tá puxando freio, e eu acho que agora a conta tá chegando. Jogos maiores, colocar o time bem desconfigurado para o jogo contra o Cuiabá, com um time ainda que nem tá ainda estabelecido como time titular. Hoje eu não consigo ver o Fortaleza titular, não consigo saber as 11 peças, parte dela eu até sei. E aí, como o Fortaleza vai lidar com isso? Principalmente nessa semana, Fred, porque enfrenta o River, então há um potencial de ter uma terceira derrota seguida, no caso, na quarta-feira. Enfrenta o Inter fora de casa, e isso também pode gerar um quarto jogo sem vitória. Isso eu estou pegando um cenário que pode gerar uma pressão maior para o Fortaleza. Para depois ter as finais do Cearense, jogo em cima de jogo. Fortaleza está com um calendário bem mais preenchido. Que só viria atrapalhar, né? Porque se for nesse cenário que você falou, ser campeão não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Eu até cheguei a falar ontem na live que o jogo... Olha a loucura que eu falei. O jogo do River, para mim, é um pouco de lado, sabe? Claro, tem toda a relevância. Qualquer resultado que aconteça lá, um empate, uma vitória, vai ser épico. Mas é porque o torcedor ficou preocupado com essa derrota para o Cuiabá. É aquele jogo onde você não pode sequer empatar. Contra o Cuiabá, você tem que fazer os 3 pontos. E o Fortaleza acabou sendo derrotado. Então, fica só essa lição aí, talvez, para essa situação, né? Eu acho que os dois vão estar, né, nessa faixa amarela, mas você pode, assim, o Ceará parte de uma situação já caótica para tentar recuperar. O Fortaleza sai de uma tranquilidade, mas agora se revelando um problema que pode vir no curto prazo. E minha dúvida em relação a isso, e por isso que eu concordo com o Minhoca, que para mim o Fortaleza corre mais risco de assim, dobrar o joelho diante de um cenário de caos, é o fato de o Ceará já ter enfrentado esse cenário algumas vezes e ter conseguido sair. O Fortaleza ainda não. Eu acho que o Fortaleza, ele desde do início do trabalho de Vojvoda, ele foi para um patamar muito alto e ele oscilou pouco para baixo. A gente está vendo a grande oscilação, talvez agora neste momento. As grandes dúvidas, os grandes questionamentos, as grandes preocupações. E administrar isso não é uma coisa tão simples quanto pode parecer. Não é, como a gente sempre gosta de falar, não é videogame, né? Não é você botar a escalação de novo do seu time, apertar próximo jogo e ir em frente, né? São coisas que estão relacionadas ali dentro, ambientes, baixa de autoestima em algum momento, e a gente sabe como isso faz a diferença dentro do futebol de alto rendimento. Por isso que eu acho que eu concordo com essa sugestão de Fred e concordo com a visão de Minhoca também. Mas o retrovisor de 2021 é muito perigoso, Celso. Até complementando aí. O retrovisor de 2021 do Fortaleza é muito perigoso, porque você jogou para cima um nível do clube que o torcedor vai querer o mesmo. Né? A expectativa. Então você vai querer cobrar. E vai ser muito difícil o Fortaleza repetir o que fez ano passado. É difícil. Não só os resultados,
como propriamente até o futebol bonito, vistoso, que chegar lá ganhar do Atlético Mineiro, não é fácil. Não Até é porque a fácil. turma vai aprendendo, né, a jogar, né? Vai aprendendo, Contra, né? exato, e às vezes cansa, desgastes de várias coisas, de relacionamento, de peças que chegam e não se adaptam da maneira como o Vojvoda enxerga, de jogadores que se sentem preteridos. Então, é muito difícil o Fortaleza conseguir repetir o ano quase perfeito do ano passado pela beleza do próprio futebol. E isso cobra, o torcedor cobra. Nem sempre o torcedor vai ter aquela visão crítica de que, poxa, 2021 passou, foi massa, mas 2022 é o novo ano, nem que seja um ano de transição, de importância para a gente solidificar enquanto clube. É importante disputar uma Libertadores, fazer o mais bonito possível, tentar passar para uma segunda fase, seria perfeito, se não aquela terceira vaga que vai para uma Sul-Americana, não abdicar totalmente, mas também tem que pensar no clube como uma construção definitiva para brigar vamos dizer, para sempre, e não somente ser um recorte de 8 a 10 anos. Eu acho que o Fortaleza. Eu li um comentário do torcedor do Fortaleza dizendo que o time não joga bem desde o jogo contra o Palmeiras do ano passado. Vê a distância que o cara colocou, né, de um recorte negativo do Fortaleza. Eu acho que a torcida assimilou de forma muito exagerada, né, a derrota em casa para o Colo-Colo e a estreia contra o Cuiabá. Se somou aquela dúvida que existia, que se arrastou durante a Copa do Nordeste inteira. E aí, essa questão do torcedor do Fortaleza tá meio... eu tenho visto assim, alguns perfis, né? Esses perfis que estão mais exaltados, vi até uns vídeos, né, de podcast live, os caras falando coisa meio absurda, assim, que pode gerar uma crise maior e colocar até em xeque uma continuidade de Vojvoda, que aí seria desastrosa qualquer decisão de mexer no treinador. E vi outra linha torcedor dizendo para começar a deixar a Libertadores de lado, não sei o que isso é um absurdo sem tamanho, né? Assim, isso aí é um absurdo sem dimensão, né? Não se pode. Mas aí, peraí, deixa eu só tentar abrir um pouco mais essa ideia. Eu compreendo um pouco mais esse segundo ponto, Fred. Porque é o seguinte, Fortaleza perdeu. Eu acho que é melhor fechar o clube. Você chegar na Libertadores a questão e tirar nem peso é essa. dos jogos. Porque assim, ó, eu cheguei a falar ontem aqui na live, eu acho que o Vojvoda errou demais no que ele fez ontem. Demais. Quando você perde um jogo que teoricamente era o duelo direto para as oitavas da Libertadores, foi contra o Colo-Colo, você precisa ser racional nesse momento. Você vai enfrentar o River fora de casa. A tendência é que, por mais que você vá com a sua força máxima, e aí é onde entra a discussão, o Fortaleza hoje é uma equipe pronta. Porque quando a gente compara com... Eu lembro que no ano passado eu coloquei duas equipes como possíveis surpresas do campeonato, que acabou se confirmando. Uma de maneira imediata, que foi o Fortaleza, e uma outra de maneira tardia, que foi o América Mineiro. Eu lembro que eu citei os dois. Sim. O Fortaleza, quando ele vencia os jogos do Campeonato Cearense, eu lembro demais do áudio dia que a gente falou assim, calma lá, porque não é parâmetro ainda do Campeonato Cearense. Calma lá. Mas o time estava ajustado. E quando começou o Brasileiro, isso se sustentou por um tempo. O Fortaleza, antes de começar a Série A, ele não estava totalmente bem. E aí poderia ter esse parâmetro. Não enfrentou ainda adversários mais pesados. Uma hora esse Fortaleza vai deslanchar. Então ele começa o Campeonato Brasileiro, como o Celso mencionou, ainda sem ter lidado com a derrota, que aconteceu a partir da semana passada. Então, como esse Fortaleza vai reagir? O Vojvoda, no momento, me parece um pouco mais perdido. Não que isso vá... Eu acho muito difícil o Fortaleza demiti-lo. Teria que acontecer algo, várias sequências de coisas danosas a ponto do Fortaleza demitir, principalmente pelo estilo do Marcelo Paes. Até porque, quando ele gosta de um treinador, como era o caso do Ceni, só se o treinador quiser sair, que foi no caso lá das duas vezes que o Ceni... Poderia acontecer isso, Minhoca? Uma curva negativa torná-lo mais vulnerável ao mercado? Eu acho muito difícil. Eu acho que, conhecendo o Marcelo, a não ser que seria uma sequência de 6 jogos perdendo, e aí a eliminação de Copa do Brasil, e aí isso mexer internamente com o elenco, alguma coisa desse tipo, a ponto de... Mas da acho maneira... que o Fred tá falando de Vojvoda, não? Sim, exatamente. Não, tipo... Ele ficar tão vulnerável dele dizer assim, bicho, eu vou aceitar a proposta do Inter, do Atlético. Pronto. Se for essa condição, eu acho que pode acontecer. Pode acontecer. Mas acho difícil hoje. Eu acho uma chance bem menor. Mas é só esse ponto. Eu entendo a crítica, principalmente depois de perder para o Cuiabá na estreia,
apresentando um futebol muito abaixo, eu entendo, de uma certa forma, a preocupação. Porque, só para citar, né? Eu vi muita gente citando o caso do Sport, por exemplo. O Sport tinha uma grande equipe em 2009, terminou lanterna, né? Daquela série. Mas foi diferente, pô. Foi diferente. Eu sei, mas o Sport não largou, a Libertadores em momento algum. Eu sei, mas não, então seria por isso, Celso. Seria possível. Não, Celso, rapidinho. Um alerta exatamente. É o oposto, Celso. É justamente pelo Sport ter dado a vida na Libertadores que se faz a relação de que o Sport caiu por isso. Porque o peso daquela eliminação para o Palmeiras, como o Cássio mencionou, ele até falou que fique de alerta exatamente para essa situação. Que aí é a maneira que você está ali vivendo. Por exemplo, se o Fortaleza vence amanhã... Mas é o roteiro também, tá? Pois é. Não é o roteiro, não foi levou atropelado. Tipo, se tivesse levado 2-0 no Allianz Parque, 2-0 na Ilha, 4-0 no agregado, bola para frente, assim, foi atropelado. Mas assim, a forma de ter sido tão no limite, teve a bola para classificar, começou ganhando nos pênaltis, estava ali indo para as quartas de final. Pô, era um momento mais... Aí, assim, o clube, todo mundo acusou o golpe. Mas assim... No caso do Fortaleza, a eliminação da primeira fase não seria isso. Seria o time estar no talo do máximo que ele pode fazer e, de repente, acabou. Porque foi assim, o Sport estava assim, no máximo que podia ser, aconteceu. Aí Marcos pegou 3 pênaltis e a galera assim, acabou. Acabou, sua vida agora como era. Então, eu defendo que o Fortaleza faça a maior entrega da história do clube nos jogos da Libertadores. Eu não consigo entender o raciocínio oposto. Não faz o menor sentido. Se você chegou, não jogue completamente a vera na Libertadores. Tem que ser assim, os jogos mais profundos e intensos da história do Fortaleza. Eu não consigo pensar diferente. Até surreal de ter que convencer de que o Fortaleza precisa dar carga na Libertadores. Mas peraí. Mas vamos lá, só um cenário aqui. Se acontecer a lógica, Colo-Colo e River Plate ganhar nesse meio de semana, os dois abrem 6 pontos. A luta do Fortaleza tem que ser racional, tipo, vou agora brigar por uma vaga de Sul-Americana contra o Alianza Lima. Que eu já vi até torcedor dizendo que não deveria lutar por essa terceira vaga também. Mas aí, queira ou não, quando a gente está falando aqui de Libertadores, precisa, por exemplo, no jogo contra o Colo-Colo na última rodada, possivelmente você ali com raríssimas chances de passar outra vez. Aí tudo bem, mas se for assim, se vencer o Colo-Colo passa, tem que ir até a gente. Claro, aí sim. Até quando tiver vida. É lógico. Mas é porque até porque não existe diferença técnica considerável de você não achar que o Fortaleza pode ganhar do Colo-Colo na partida de futebol. Hoje eu não acho. Não, veja só. Veja só, o primeiro tempo, pode ser que tenha mudança até lá. O primeiro tempo do Colo-Colo contra o Fortaleza foi assim, uma diferença muito grande. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aí o Fortaleza melhorou no segundo tempo. Só tá por um jogo. Vamos supor, se o Fortaleza chegar lá por um jogo, não dá para dizer, não tem condição. Você acredita, claro. Nesse ponto, só foi só no ponto de. A diferença foi grande. Veja só, o Fortaleza. Qual é o grande incômodo que aconteceu essa semana? Foi não descolar daquela imagem de, vou citar Luca, pré-temporada. Se descobriu que não era pré-temporada. Né? Que não tinha muito mais a oferecer nesse momento. Pode até desenvolver. A rotação é essa mesmo. O time toca muita bola de lado. O time é um time que joga dessa forma em 2022. Mas acho que a gente pode seguir, né, para o restante aí da Série A. Tem o gigante. O SAF. Eu quase botava SAF. Passei uns 5 minutos olhando para mim. Tu acha que bota o SAF ou bota o Bote? Eu acho que o Botafogo. Não, tô perguntando. Tá. Eu acho que o Botafogo tá no amarelo. Veja só, não vai faltar dinheiro, não, meu irmão. Mas assim, dinheiro não compra entrosamento, dinheiro não compra várias coisas. Veja só, mais uma hora compra um talento, meu irmão. Veja só. Juventude vai ter dificuldade, o Coritiba vai ter dificuldade. O Coritiba até comprou um jogador semana passada. Atlético Goianiense, meu irmão, o Botafogo, depois de ter virado essa SAF assim, meu irmão, se precisar na reta final ali, na última janela, tem que trazer um cara, custa quanto? 10 milhões os caras vão comprar. Eles gastaram não sei quanto no Patrick de Paula, né? Gastaram, eu acho, mais de 20 milhões ou coisa assim. Eu colocaria o Botafogo no último do amarelo, como foi o Fluminense. Eu vou no limite do caos pro nervosão, mas não acho que seja nervosão, não. Eu vou sugerir três nomes, e aí vocês dizem se vale a pena ou não colocar no amarelo.
Botafogo, América Mineiro, que é essa que o Fred não vai aceitar. Atlético Goianiense, que eu respeito. Atlético Goianiense eu respeito. Eu respeito, mas eu considero no vermelho. Eu considero Nevozão clássico. Tanto América. Também. América, para mim, é Nevozão clássico. Cara, O Atlético Goianiense eu até trabalharia. Mas eu acho que ele é Nevozão clássico ainda pela qualidade do elenco. Assim, o elenco muito mais. É bem mais modesto do que. E vai até o fim, o fim brigando, pô. E vai até o fim brigando por rebaixamento no ano passado. Eu acho, Mioca. Eu acho Nevozão clássico. Não acho Minardi, não. Eu acho Nevozão clássico. Vem ali junto do Santos. Eu tava vendo o jogo sábado, Fred. 1-0 Atlético Goianiense. Eu falei, rapaz. E é meu professor, viu? Faz um crime demais. Mas se encaixa demais com o Atlético. Você encaixa demais, né, com o perfil do clube, né? Nos últimos anos. Gosto de Louser, né? Não é porque foi mal no esporte que o cara acaba na carreira, não. O mais louco é isso. Foi aquilo que eu falei lá atrás, de Tigrão. Jorginho não jogou nada no Ceará, nada. E nem no Atlético Paranaense. E agora tá jogando bola lá. O Wellington Rato jogou no Ferroviário aqui. Nem era esse balaio todo e tá fazendo gol lá. Meu amigo, o goleiro é Luan Poli. E o lateral direito é Rainer, pô. Foi um dos piores treinadores. A gente fala, sucesso para lutar. É óbvio que ele tá fazendo um grande trabalho no Atlético. Mas no esporte, ele foi um dos piores treinadores que eu já vi no esporte. Assim, um dos piores. Eu acho exagerado. Com aquela defesa, eu acho. Veja só, é uma defesa. É o cara que, como você mesmo já falou, é um cara que olhou para Zé Wellison e falou: esse cara. Isso é roupa caralho, olhou para Gustavo e falou: não dá. No jogo, botou nem na final. Um cara que falou que um cara aqui para colocar Mikael para jogar assim. E a gente tinha as críticas, mas a gente nem treino não acompanhava nada. O cara vendo a semana todinha de Mikael e o cara subutilizou. Então, assim, eu acho ele ajeitou a defesa e, ao mesmo tempo, foi uma peça determinante para o time ser rebaixado. Se começar a defender Lousa aqui, eu vou achar que é o bote mesmo. Também. Tem uma característica de Luz também, é que ele tem muita dificuldade ofensiva. Então, o que é que ele pegou no Atlético Goianiense de alguma forma? Um meio de jogar que já existe. Então, ele talvez ele não atrapalhe aquilo que já existe. No esporte, qual foi a dificuldade no esporte? Ele tinha que inventar um ataque que não existia. E aí ele não consegue. Aí é a dificuldade dele. Montar algo ofensivo que não exista. Verdade. Vamos lá, vamos escolher desses três aí. Qual seria o mais provável? América Mineiro, Botafogo, Atlético Goianiense. O Botafogo não é amarelo mesmo, já tá morto, já tá descartado o amarelo. Não, acho que não. Acho que a maioria que é amarelo nele, né? Eu colocaria amarelo, pô. Eu acho que. Acho que só eu que botei vermelho. E pela perspectiva, né? Então, Cláudio, tu tem que desempatar, tá, Cláudio? Porque eu também não colocaria amarelo clássico. Pela perspectiva de investimento, então, eu colocaria o amarelo. Inclusive, é a mesma opinião que eu tenho. Não é por hoje, é pela perspectiva, 38 rodadas, é a capacidade que o Botafogo tem de. Eu acho que a gente teve. Agora é só o Botafogo, tá? Para mim é só o Botafogo. O América e Atlético Goianiense, eu iria no Nevozão. Então deixa eu perguntar uma coisa, Fred. Tem Minardi? Junto com Curitiba. Tem. Minardi tem. Tem. Muita. E tem Minardi que conseguiu dar a primeira volta. Botou 5 litros e, meu amigo. Havaí, Cuiabá, Goiás. E Juventude para mim são Minardi. Isso tudo é Minardi? Para mim só Havaí. Cuiabá não é Minardi. Não é tudo isso da Minardi, não. Havaí eu acho que todo mundo concorda. Havaí muito. Juventude e Goiás. A Cuiabá até aceito colocar em cima. Juventude e Goiás. Eu acho que são muito fracos. O Juventude é meu segundo nome. Seria a dupla. A equipe, a equipe da Minardi para mim. Já tem 2 pilotos, né? 2 pilotos. Eu tô entre 2 ou 3 pilotos aí na Minardi. Piloto reserva e tudo, né, maestro? Isso. De reserva da Minardi. O Juventude, eu mas acho que. Mas a Minardi é considerar que vai ser. Tipo, rebaixado. Larga rebaixado. Vai lutar. Só para ressaltar aqui, quando a gente fala em Minardi, é cravando o rebaixamento.
Aqui a gente Veja tá só, cravando a no melhor rebaixamento. descrição da Minardi é o carro que se desmonta chegando, porra. Assim, não tem descrição. É o carro que tá chegando, começa a voar pneu, aerofólio, o carro se desmonta na reta de chegada, porra. Eu iria de Avaí, Goiás e Juventude, mas o Cuiabá eu aceito que ele suba pro... Até porque senão já estaria fechado Não, o peraí. Z4. Qual é o teu terceiro nome, Cássio? Não, mas é só meu voto, tá? É só meu voto. Tá. Para mim, Avaí, Juventude, mais alguém? Quem seria a esse? minha O dúvida é Cássio. entre 2 ou 3. O Goiás, aquele Juventude já jogo pode sábado à colocar lá, noite. então. É, Já joga o exatamente. Juventude Eu acho lá. que Avaí e Juventude, para mim, eles são Minardi. A minha dúvida é o Goiás. O Goiás eu tenho um respeitinho, assim, sabe jogar assim. Quando quer, joga uma Série A direitinho também. Não, a última vez que foi rebaixado ali, ó, no finalzinho. Não, Ainda ele tava lutando na morto. última Aí luta. ligou, começou a jogar ponto, é foda. O Goiás é foda. Mas Elvis de 10. É o Atlético O Paranaense do Goiás Centro-Oeste. respeita. É por isso que eu não coloco como Minardi. O Goiás tem muita história de Série A. Pronto, é por voto, né? Vou dizer, meu voto é só Avaí e Juventude. Goiás, para mim, é nervosão clássico. E é Também, clássico mesmo. Ele. também. Estou com o Cássio. Aí é nervosão clássico mesmo. Então acho que deu a maioria. A maioria tá tirando o Goiás também. É, o Fred deu a ideia do Cuiabá e do Goiás, né? Mas Então pronto. Então faz o seguinte: deixa só Avaí e Juventude, sobe Goiás e Cuiabá. Sobe o Coritiba resto, né? também. E Coritiba América. também. O vermelho Curitiba, agora América. o vermelho é todo mundo que está ali fora. Pronto. Santos, Goiás, Cuiabá, Curitiba, América. Uma briga bem justa aí. Lucas Santiago está falando, pelo amor de Deus, eu vejo o jogo, foi bola no chão o tempo todo no jogo contra o Bragantino. Isso pode ter sido, mas veja só, mas o Juventude é a mesma lógica. Assim, o Juventude tem uma limitação para remontar time durante a competição. Ele não teve uma boa temporada. É isso que a gente está falando. O momento do Botafogo agora não seria no amarelo. Mas a gente está dizendo, o Botafogo é um time ali que, na hora que precisar, como já fez, já está se reforçando bastante, vai poder trazer um meio de 8 milhões, 10 milhões. Enquanto o Juventude, ano passado, o que é que o Juventude fez? O Juventude foi de Jair Ventura, que salvou o Sport, salvou o Juventude, mas assim, naquele momento não era para salvar o Juventude, era uma carta, assim, um último tiro e salvou. Uhum. E assim, aquilo ali para acontecer todos os anos não é muito fácil, não. Então, assim, verdade, a chance de remontagem do Juventude, ela é muito nesse momento ela é baixa, por isso que não é que foi Jair Ventura, eu nem assisti o jogo, mas mesmo que ele tenha feito essa boa partida, mas não foi Jair Ventura o tempo todo, né? Marquinhos Santos, que até foi demitido agora, ele chegou no final com o time, não, ele chegou no final com o Juventude já, assim, foi a última cartada do Juventude. Não, pô, Marquinhos Santos saiu do Juventude para ir para o América Mineiro. Marquinhos Santos foi quem fez a gordura, né? Marquinhos Santos não, eu tô falando para cartada fez a gordura quando vai do Juventude. O treinador do Juventude não foi Jair Ventura, pô? Eu tô ficando maluco. Não, acho que começou com o Jair. Não é que não sei que começou, mas teve um momento com o Jair ali. Ou foi na reta final? Eu nem lembro mais. Mas quem deu o upgrade pro Juventude foi o Marquinhos Santos. Se estivesse aqui, ele ia me salvar. O treinador que salvou o Juventude foi Jair Ventura, pô. Tô ficando mal. Eu acho que foi no começo. Não, Jair Ventura estava na Chapecoense e terminou no Juventude, eu acho. Foi no Juventude. Terminou no Juventude. Salvou o Juventude. Mas assim, quem fez a gordura do Juventude foi o Marquinhos Santos. E aí o Marquinhos larga ele, porra. Hã? Acho que tá tendo uma confusão, veja só. Quando o Jair Ventura chega, o time tava quase morto, porra. Não. Aí o Juventude pegou uma sequência, foram 3 vitórias em 4 rodadas. Teve uma hora, Cássio. Saiu. Teve uma hora que até desanimou a turma, que o Juventude estava ali na 11ª, 12ª colocação. Tava com ponto demais, assim, sabe? Não, isso é no primeiro turno ainda, porque a largada foi boa, teve aquela vitória sobre o Flamengo no começo. Mas na reta final, quando o Jair Ventura chega, o Juventude já estava afundando, pô. Mas enfim. Ó, foi Jair Ventura que salvou mesmo. Mas o Marquinhos Santos tinha... Porque quem saiu... Na verdade, foi aquele movimento de mercado, né? O Mancini sai do América para ir para o Grêmio, e aí o América Mineiro vai atrás do próprio Marquinhos Santos, e aí Jair Ventura vai pro Juventude. Quando ele chega no Juventude, apesar da gordura de Marquinhos, eu acho que o Marquinhos começou a cair. O Marquinhos começou a cair, perdeu o fôlego, faltou combustível, né? E aí terminou que foi bom para os dois lados, vamos dizer assim. Marquinhos saiu, que já estava no momento de baixa,
e foi pro América, e Jair Ventura deu o gás final. Juventude tinha começado bem, caiu, e aí Jair. E nem foi o Jair tradicional, tá? Não foi um time defensivo, não. Foi um Jair diferente do Jair do Sport. Isso. Mas aí, galera, fechamos, tá? A nossa projeção com essa tela que aí está passando para a galera do podcast, tá? Na faixa da luta pelo título, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Na luta pela Libertadores, Red Bull, São Paulo, Corinthians e Fluminense. Longe do caos, Atlético Paranaense, Inter, Fortaleza, Ceará e o Gigante, o Botafogo. O nosso nervosão clássico, Santos, Goiás, Cuiabá, Curitiba, América Mineiro e Atlético Goianiense. E as minardes da nossa análise aqui do nosso audioguia, Avaí e Juventude. Tá? Essas as faixas da nossa Série A.